Fala, gessista, beleza? Vamos resolver aí as questões que ocorreram aí no final de semana, no dia 4/12, né, pessoal, para o TJ de Minas Gerais, tá bom? Aí vai ser um gabarito extraoficial. A disciplina que nós iremos trabalhar é raciocínio lógico. O material para que você possa acompanhar a resolução, pessoal, está fixado aí nos comentários, tá bom? Então pega o material e vamos trabalhar nessas questões do concurso do TJ de Minas Gerais, tanto para o cargo de analista judiciário como oficial de justiça, tá bom? Então vamos para as questões. Pega teu material aí, vamos lá. Muito bem, olha a questão de número 36. Vamos ver o que ela diz aí pra gente. Ana, Beto, César, Denise, Elis e Fernando vão participar junto de um triatlo. Todos irão em duplas. Sendo que uma dupla vestirá azul, a outra vestirá vermelho e a outra branco. Então tá aí as cores que serão utilizadas por cada dupla: azul, vermelho e branco. Beleza? Aí ele vai falar o seguinte: sabe-se que Ana não vestirá branco e acompanhará Beto. Então já sei que uma dupla para essa nossa solução é Ana e Beto. Aí fala: Ana não vestirá branco. Então Ana e Beto. A Ana já não vestirá branco e acompanhará Beto, que por sua vez não vestirá azul. Então com certeza eles irão vestir vermelho. Bom? Então, Ana, Beto irão com a vestimenta dele, né, será vermelha, tá bom, pessoal? Beleza, agora continuando. Elis, então vamos lá. Elis vai vestir azul. Então, Elis eu já sei que ela vai de azul. E falta o companheiro dela, né? Elis vai de azul. César não fará dupla com Denise. Então, César, está falando do César, ele não fará dupla com Denise e nem vestirá azul. Ora, se César não vai fazer dupla com Denise e nem vestir azul, ele também não irá fazer dupla com quem vai vestir de azul, que é Elis. Então, como ele não vai vestir de azul, só sobra para ele vestir o quê? Branco. O César com certeza vai vestir branco. Eu já tenho vermelho, azul, César não vestirá azul. Se eu já usei as cores vermelho e azul, só falta branco. César não fará dupla com Denise. Beleza. Então, se ele não vai fazer dupla com Denise e nem vestirá azul, com certeza só sobra ele fazer dupla com Fernando. Beleza. Então, para completar os 6 aí, só faltou a Elis com quem? Se já tem César e Fernando, já tem Ana e Beto, só falta a Elis e a Denise. Beleza? Então ficou Ana, Beto usando vermelho, Elis e Denise usando azul, César e Fernando usando branco. Beleza? A pergunta é: Denise vestirá branco? Não, Denise vai vestir azul. Fernando vai com Elis? Não, Fernando vai com César. Fernando vestirá branco? Sim, o Fernando, que faz dupla com César, com César, ele vai vestir branco. Elis vestirá vermelho? Não, Elis é azul. César vai com Elis? Não, César vai com Fernando. Então, gabarito letra C. Tá bom, pessoal? Ao próximo. Questão 37. Uma frase que representa a negação da proposição. Então, eu quero negar. Nós até vimos num material que a gente resolveu de delegado da Polícia da Bahia, né? Da Polícia Civil da Bahia. Então, eu quero negar essa proposição aqui, ó. O candidato foi aprovado. Então, vai ficar: o candidato não foi aprovado. A negação do I, pessoal, uma lei de De Morgan, é que quando eu nego o I, ele vira U. E negar a prova não foi difícil é dizer que a prova foi difícil. E, basicamente, essa seria a negação. Então, você encontra como alternativa correta a letra B, não é isso?
Então ficaria a negação: o candidato não foi aprovado ou a prova foi difícil, gabarito letra B. Tudo bem? Basicamente é só saber negar o I e saber negar as proposições simples. Onde tem um não, retira. Onde ele não aparece, você acrescenta. Então, gabarito letra B, sem problema nenhum. Então, pessoal, vamos para a questão de número 38. Ele fala o seguinte: os números a seguir apresentam uma sequência lógica. Tem assim, 2, 8, 12, 48, 52, 208, 212. Beleza. Dessa forma, o próximo número dessa sequência que segue essa lógica é igual a... Aí está as alternativas. Você vai ter que descobrir essa lógica. Ó. Se você observar para cá, ó, se você observar aqui, você tem aqui ó, 2 vezes 4. Vou pegar 2 vezes 4. Nesse primeiro par aqui, você encontra 2 vezes 4, 8. Se eu pegar nesse próximo par aqui, 12 vezes 4 dá 48. Se eu pegar esse próximo par aqui, ó, 52 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 5, 20, ó, dá 208. Então, com certeza, ó, eu vou ter que pegar outro par aqui e multiplicar por 4. Então, observa que eu estou pegando esse grupinho aqui, ó, certo? Multiplicando. Então, 212 vezes 4, que é o próximo número, dá 848. E veja que também você vai perceber que daqui para cá, ó, 8 mais 4, 8 mais 4 dá 12. 48 mais 4 dá 52. 208 mais 4 dá 212. E aí vai. Certo, pessoal? Aí você teria que ter o próximo par desse aqui, ó, teria que ser exatamente 848 mais 4. Tranquilo? Então é assim que se resolve essa questão. Então o gabarito seria realmente letra A. Então é só marcar a letra A. Se ele quisesse saber o nono termo, aí você teria que fazer essa brincadeirinha aqui, ó. Somar mais 4. Entendeu? Assim você encontraria o próximo termo dessa sequência. Maravilha? Era só colocar 852, certo? Era só colocar 852. Entendeu, pessoal? Então, basicamente é isso. Aí a sequência é multiplicar, somar, multiplicar, somar, multiplicar, somar. Multiplicar vezes 4, somar mais 4. Tranquilo? Então, gabarito aí a letra A. A próxima, questão 39. Se Maria é dentista, então Paulo não é advogado. Se Paulo não é advogado, então Carlos é médico. Sabe-se que Carlos não é médico. Então, essa aqui é a proposição que vai permitir eu resolver a questão, porque a proposição simples, a gente, até que se prove o contrário, ela é verdadeira. É para poder eu julgar isso aqui, eu tenho que chamar isso aqui de verdade, isso aqui de verdade. E ver que o conectivo que está sendo utilizado é o centão. Ora, se o conectivo está sendo utilizado é o centão, eu tenho que lembrar da proposição se P, então Q, eu já sei que verdade, centão, verdade, dá verdade como resultado. Eu já sei que verdade, se falso, é o único caso que me dá uma coisa falsa. Se eu tiver falso e verdade, isso aqui vai me dar verdade. Se eu tiver falso, falso, isso aqui vai me dar uma verdade. Agora, eu vou substituir o valor lógico. Como Carlos não é médico, é um valor lógico verdadeiro, Carlos ser médico é um valor lógico contrário, então isso aqui vai ser falso. Agora observa, eu tenho a primeira frase, o Paulo é advogado, ó, o P, tenho a segunda frase, que é o Q, e está me dando um resultado verdadeiro. Então, observa que se a segunda é falsa para dar verdade, o caso que vai cair é esse aqui, ó. A primeira tem que ser falsa. Então, falso esse aqui, ó. Então, Paulo não é advogado. Se Paulo não é advogado é falso, cai no mesmo caso, ó. A primeira frase eu não sei, a segunda eu sei que está falsa, e o resultado está me dando uma verdade. Então, a primeira só pode ser o quê? Falsa. Beleza.
Agora, olha só. Márcia é dentista. Isso é falso. Já está lá dizendo, ó, Márcia é dentista é falso. Paulo não é advogado. O que é que ele fala sobre Paulo? Paulo, de ser advogado, é falso. Conectivo I, procuro lá o valor lógico de Carlos não é médico. Carlos é médico é falso. Então, Carlos não é médico, já sabe que é verdadeiro. Pelo julgamento da tabela do I, se tiver uma coisa falsa, o resultado já é falso. Aqui, novamente, tem o conectivo I. Olha as proposições. Márcia é dentista. Eu pego lá Márcia é dentista. Márcia é dentista é falso. Como já tem uma coisa falsa no I, o resultado já seria falso. Mas vamos lá. Paulo não é advogado, também é falso. Então ficou um resultado falso. Paulo é advogado. Ora, se Paulo não é advogado é falso, Paulo ser advogado é verdade. Então, gabarito é a letra D. Letra E. Márcia não é dentista. Márcia ser dentista é falso. Márcia é dentista é falso. Então, Márcia não é dentista é verdade. Conectivo I. Agora, Paulo não é advogado é falso. Então, verdade e falso dá uma coisa falsa. Então, gabarito aí realmente é a letra D. Né, pessoal? Então, você marcaria sem problema nenhum a letra D. Você teria que dominar esses conectivos aí, pessoal. Conectivo I, conectivo sim, então, para que você pudesse. Você teria que saber a tabela verdade para que você tivesse, tá certo? Essa habilidade para a solução dessa questão. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. Muito bem. Olha o que é que diz a questão 40. A questão 40 fala o seguinte: Maria comprou um produto e pagou R$ 80 com 20% de desconto sobre o preço à vista. Nessas condições, se o preço fosse de 30%, se o desconto fosse de 30% sobre o preço à vista, então Maria teria economizado o valor de. Olha, a solução é o seguinte. Ó. A solução é o seguinte. Como ele pagou com 20% de desconto, isso quer dizer que ele pagou 80% do preço. E isso que eu vou chamar esse preço à vista aqui, ó, de P, certo? Vou chamar da variável P. Então, se eu paguei com 20% de desconto, é porque eu paguei 80% do preço, tá certo? Do preço do produto. Isso me deu R$ 80. Pronto, então fica assim, ó, 80% de do dar é multiplicar de P, do preço à vista, né? É igual a 80. Veja que eu posso simplificar 80 com 80. Ó. Eu posso simplificar com 80. Então, P vai ficar 100 multiplicando vezes 1, vai dar 100. Então, o preço inicial, que eu vou chamar, o valor, vou até substituir essa variável por valor inicial, para ficar mais interessante. Substituir aqui por V, tá bom? Só apagar isso aqui, chamar isso aqui de V, né? Para me ter uma ideia de preço, de valor. Muito bem. Só para dizer que é um valor à vista, tá bom? É o valor do produto que eu comprei. De V, chamei isso aqui de variável V, isso aqui V, então meu valor será R$ 100. Então o valor, pessoal, era R$ 100, então o valor inicial era 100. Quando ela deu um 20% de desconto, isso aí está mais do que claro, né? Quando ela deu 20% de desconto, eu paguei 80. Maravilha. Agora, nessas condições, se fosse 30%, 30% sobre o preço à vista. Então, observa, se eu vou dar um desconto de 30%, a pessoa só vai pagar de 70%. 70% de 100. Beleza? Então, 70% de 100 vai ser 70 sobre 100 vezes 100. Corta 0 com 0, corta 0 com 0. Então, com esses 30%, ela iria pagar só quanto? 70. Logo, a pergunta é, qual é a economia? A economia é o seguinte, ó, economia. Em vez dela ter pagado os 80, ela teria pago os 70, em vez de ter pago os 80, ela teria pago os 70 e ela teria economia de R$ 10. Então, gabarito é a letra E. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Muito bem, então essa aí foi a de oficial de justiça. Vamos para a próxima. Agora é uma prova de analista do TJ, analista judiciário. Ele falou o seguinte, ó, 31. Uma frase que representa uma negação. Então ele quer uma negação dessa proposição aqui, ó, uma negação da proposição. Pedro estudará ou irá ao encontro dos amigos. Então eu vou colocar assim, ó, Pedro
não estudará. Então já seria Pedro não estudará, então isso aqui está fora. A negação do ou vira i. Então a negação do ou vira i. Isso aqui já estaria fora, certo? Então ficaria i. Então ficaria assim, ó. Pedro não estudará e não irá ao encontro dos amigos. E não irá ao encontro dos amigos. Então o gabarito seria a letra C. Tudo bem, pessoal? Então você marcaria tranquilamente a letra C nessa questão. Então, pessoal, vamos para a questão de número 32. Olha o que é que ele colocou aí para a gente. Ó. Uma frase que representa uma equivalência da proposição. Observa que ele quer aí uma equivalência, tá certo, pessoal? Então, ele quer uma equivalência da proposição se Paulo estudou, então teve um bom desempenho. A equivalência, pessoal, do se então são duas que eu posso verificar, certo, pessoal? Então, se eu tenho aqui, ó, se P, então que, uma primeira equivalência chama-se contrapositiva. Eu troco de lugar as frases, nego ambas, né? Ó. Não que, se então, não P. A segunda é a que a gente chama do equinome, ou o pessoal chama de Neymar, tanto faz. Equinome. Prefiro o nome, que eu me lembro de uma palavra em inglês, ó, nome. Que é você nega, coloca o ou e mantém. Você vai negar a primeira, colocar o conectivo ou e vai manter a segunda proposição idêntica. Então, essa daqui, ela poderia ficar assim, ó. Se Paulo não teve um bom desempenho no concurso, então não estudou. Estudou. Então seria uma das maneiras. A outra seria o seguinte, ó. Você vai negar isso aqui, Paulo não estudou, coloca o ou e mantém isso aqui, teve um bom desempenho no concurso. Então são duas proposições que eu posso ter. A primeira seria assim, ó. Se Paulo teve um bom desempenho no concurso, desculpe, se Paulo não teve um bom desempenho no concurso, porque eu vou negar, então Paulo não estudou. A outra seria o quê? Você vai negar, Paulo não estudou, coloca o conectivo ou e mantém, teve um bom desempenho no concurso. Tá bom? Então, basicamente, seria dessa forma. Então, aí, pessoal, você marcaria a letra D, né? Observa que aí está utilizando o ou. Observa que uma das equivalências do se então é o ou. Ou. Ok? Só vou digitar aqui para vocês, pessoal, para você lembrar aqui, ó. Então, a primeira negação, a primeira equivalência, desculpe, seria o seguinte, ó. Se Paulo, que é o sujeito, não teve um bom desempenho no concurso, então não estudou. Então, essa aqui seria a primeira equivalência chamada de contrapositiva. Você troca de lugar as frases e nega essas frases. Aí, ó. Vou colocar aqui, certo? Muito bem. Outra, que foi a resposta, é você manter a primeira frase, só trocar aqui de cor. Então, troca aqui, beleza. Deixa eu colocar aqui para a gente ficar. Muito bem, então ficaria assim, ó. Utilizando o ou. Você nega, Paulo não estudou, ou você mantém, teve um bom desempenho no concurso. Então, essas seriam as duas possibilidades aí para que você colocasse a resposta, encontrasse a resposta. No caso, você encontrasse a letra D. Maravilha? Então, realmente você encontraria gabarito letra D. Tudo bem? Beleza. Vou colocar isso aqui mais para cá, porque eu não gostei aí. Tá tudo alinhadozinho aqui. Pronto. Beleza. Então, realmente, ó, você não encontraria essa primeira, ó, se Paulo não teve, ó, para estar, se Paulo não teve um bom desempenho, você não tem essas alternativas aí, mas você tem a letra D assim, ó, Paulo não estudou ou teve
um bom desempenho no concurso. Então, são duas equivalências, a contrapositiva e a outra baseada, tá certo? Na disjunção, no ou, tá bom? Então, gabarito letra D. Muito bem, vamos para a 33. Ó. A negação da proposição existem, né? Olha só, pessoal. Esse existem aqui, pessoal, ele é um quantificador existencial ou particular. Quantificador, ele é um quantificador existencial ou também chamado de particular. Então, observe o seguinte, ó. Eu posso negar ele, ó, como só tem assim, ó, existem números inteiros divisíveis por 5. Observa que eu fiz um quadrinho aqui para você observar. Isso aqui, ó. Toda vez que eu for negar, pessoal, uma afirmativa particular, um particular afirmativo, algum, pelo menos um, existe, né? Quando eu for negar eles, eu tenho que procurar uma universal negativa. Ou eu vou usar o nenhum, ou eu vou usar o todo não. Veja que o elaborador, ele se equivocou, porque ele colocou o seguinte, ó. Como é que eu nego existem números inteiros divisíveis por 5? Eu poderia colocar assim, ó, nenhum número inteiro é divisível por 1. Por 1. Por 5, desculpa. Por 1 não, por 5, né? No caso aí, na questão tá 5. Beleza. Você vai colocar aí 5, por 5, né? Lembrando, pessoal, que o nenhum você pode substituir por não existe, por não há, né? Tá bom? Então, não existe número inteiro, certo? Divisível, não, nenhum número inteiro é divisível por 5. Não existe número inteiro que seja divisível por 5. Você poderia dizer assim, não existem números inteiros divisíveis por 5. Pronto, seria dessa forma. Outra maneira também, você poderia colocar assim, ó, todo. Você poderia colocar assim, ó, todo número inteiro não é divisível por 5. E veja que o todo aqui, pessoal, ele tem a equivalência de qualquer, né? Qualquer que seja. Tá bom? Então, ó, veja que essa questão ela teria duas respostas, né, pessoal? Então, ela teria duas alternativas para ser marcada. Tanto a letra B como a letra D seria a resposta. Ó, qual é a negação? Ele quer a negação. Qual é a negação de existem números inteiros divisíveis por 5? Seria nenhum número inteiro é divisível. Observa que eu vou negar um quantificador existencial por um universal, ou seja, esse negativo ou esse todo com a negação. Então, eu vou procurar primeiro. Ó. A primeira negação seria nenhum número inteiro é divisível por 5. Ou não existe números inteiros divisível por 5. Seria a negação. Nenhum quer dizer não existe, não há, não são, não é. Certo? Aí, todo número inteiro não é divisível por 5. Ou qualquer número inteiro não é divisível por 5. Todo e qualquer tem o mesmo sentido. Então, observa que o gabarito aí, essa questão deveria ser nula. Certo, pessoal? Essa questão você tem que pensar aí em fazer recurso para anular utilizando esse caso particular aqui, ó. Pode colocar esse caso particular e argumentar isso aí. Entendeu? Você pode tranquilamente colocar esse caso aqui, ó. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, bora para a próxima questão. Questão 34. Abaixo temos uma sequência lógica de números naturais. Dessa forma, o próximo número dessa sequência que segue a lógica, né? Então tem uma lógica aqui por trás dessa sequência aqui, ó. 1, 7, 25
79. Aí ele pergunta, o próximo número dessa sequência corresponde a... Essa aqui você teria que observar como é que está sendo trabalhado isso aqui. Ó. Se você olhar para cá, do 1 para o 7, ó, eu quero que esse número aqui dê 7, né? Então eu poderia fazer o seguinte. Ó, se eu pegar assim, ó, 1 vezes 3 mais 4. 1 vezes 3 mais 4 deu 7. Próximo. 7 vezes 3 mais 4. 3 vezes 7, 21. 7 vezes 3, 21. Mais 4, 25. Aí o próximo seria quem? 25 vezes 3 mais 4. 3 vezes 5, 15. Vai 1, 3 vezes 2, 6, 7, 75. Mais 4. Daria 79. Então, o próximo número segue essa lógica. Seria 79 vezes 3 mais 4. 3 vezes 9, 27. Vai 2. 3 vezes 7, 21. 23. Mais 4. Tudo bem? Então, aqui daria o resultado. Então, o gabarito seria, tranquilamente, 241, aí você marcaria a letra B, certo? 241, aí você marcaria letra B, certo? Essa aí foi um pouco mais trabalhosa, né? Essa aí foi um pouco mais, você tinha que pensar um pouco mais, né? Então, beleza, vamos para a questão de número 35. Falou assim, ó, a sentença condicional, se sou atleta, então pratico esportes, equivale à conjunção. Aqui eu achei meio estranho isso aqui, né? Ele deveria ter colocado assim: a negação da sentença condicional equivale à conjunção. Beleza, se eu negar isso aqui, tudo bem. Se eu negar isso aqui, ó, negar, aí tudo bem, vai aparecer a conjunção. Aí se eu negar, aí você vai lembrar daquela história do mané, manter e negar. Você vai manter, ó, sou um atleta e mantive, né? Ó, sou um atleta e vou agora negar. Manter e negar. E não pratica esportes. Ele queria que você chegasse nisso, ó, nessa letra B. Ó, sou um atleta e não pratico esportes. Mas ele usou aqui a palavra conjunção, ele deveria ter usado equivale à negação. Aí a negação, tudo bem. Eu acredito que ele deveria ter colocado a palavra negação. Aí equivale a, se fosse equivale, em nenhum momento ele falou negação, aí deveria equivale à disjunção. A disjunção. Aí tudo bem, aí estaria correto. Se fosse equivale à disjunção, você ia lembrar daquela palavra em inglês, ó, nome. Certo? Aí você vai negar a primeira frase, sou, não sou, não sou um atleta, ou, ó, esse N aqui representa negar. Ou, tá aqui o conectivo, e vai manter. Manter, pratica esporte. Realmente, eu posso não ser atleta e praticar esporte. Aí, beleza. Então, essa questão, inicialmente, ele vai considerar a letra B, mas para mim ela está prejudicada, certo? Essa questão, para mim, ela teria que ser nula, certo? Para mim, não teria gabarito. Na minha concepção, não teria gabarito pela estrutura que ele colocou aí. Ele falou assim, a sentença condicional, se sou um atleta, então pratico esporte, equivale à disjunção. Aí seria a letra E. Não equivale à conjunção, porque equivale à negação. Então a frase deveria ser construída assim, a pergunta deveria ter sido a negação da sentença condicional se sou atleta equivale à conjunção, aí seria a letra B. Ele teria que colocar a palavra negação. Mas da forma que ele colocou, aí se ele quisesse que ficasse certo, deveria ser assim, ó,
A sentença condicional, se sou um atleta, então pratico esporte, equivale a disjunção e não conjunção. Então, para mim, essa questão está prejudicada. Inicialmente, o gabarito ele vai dar a letra B, mas os candidatos podem entrar com recurso e essa questão poderá ser anulada. Então, para mim, nesse meu gabarito extraoficial, eu colocaria nessa prova de analista judiciário tanto a questão 33 como a questão de número 35 com gabarito sendo nulo, tá bom? Não tendo resposta. Bom, pessoal, então eu encerro por aqui as correções nesse gabarito extraoficial. Espero que você tenha ido bem na prova, tá certo, pessoal? Fique com Deus e até mais, tá bom? Até mais correções. Vamos corrigir agora também, pessoal, de informática, tá bom? Você vai lá no meu canal EducaInfo, que nós vamos corrigir o conteúdo de informática, tá bom? Tchau!